Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a ver um assunto novo, que é sistemas lineares. Primeiro, para a gente ver o que é um sistema linear, a gente precisa ver o que é uma equação linear. Uma equação linear é toda equação que tem essa forma aqui, ó, onde cada par desse aqui é chamado de termo. Esses aqui são os termos, A1, x1 é um termo, A2, x2 é outro termo, e assim vai. Onde, nesse caso, os A's são os coeficientes e os x são as incógnitas. Além disso, o B, que fica do outro lado, é o número sozinho que fica do outro lado, é o termo independente. Alguns exemplos: 3x1 mais 4x2 menos 5x3 menos x4 é igual a 5. Nesse caso, a gente lê que essa equação é uma equação linear nas incógnitas x1, x2, x3 e x4. Outro exemplo: 2x1 menos x2 menos x3 é igual a 0. Nesse caso, o que a gente pode ver? A gente pode ver que nesse primeiro termo aqui, 2x1, o coeficiente é o 2 e a incógnita é o x1. Nesse outro aqui, menos x2, o coeficiente é menos 1. Quando não tem nada, é 1. Lembrem-se sempre disso. E a incógnita é x2. E além disso, o termo independente é igual a 0. Um outro exemplo: 0x mais 0y mais 0z é igual a 4. Isso também é uma equação linear. E uma coisa, o que a gente pode ver aqui é que não necessariamente as incógnitas podem ter essa nomenclatura. x1, x2, x3, x4, elas podem ser representadas utilizando qualquer letra. Como, por exemplo, nesse caso, x, y e z. Todos os coeficientes são 0. O termo independente é igual a 4. E como a gente pode ver, nesse caso, todas as incógnitas até agora, por isso que o nome é linear, elas têm o expoente 1. Elas sempre vão ter o expoente 1, x1, x2, x, y, z. Equação linear, todas as incógnitas têm que ser assim. Por exemplo, não é equação linear x1 ao quadrado mais 2x2 igual a 5. Por quê? Porque essa incógnita aqui está elevada ao quadrado, tá? A segunda potência. Um outro exemplo: 3x mais x vezes y igual a 0. Isso aqui também não é uma equação linear, porque aqui a gente tem multiplicação de duas incógnitas, x vezes y. Ela não atende esse formato aqui, tendo os termos separados por somas ou subtrações, caso um coeficiente seja negativo. Aqui não tem nenhuma multiplicação de incógnita. E mais um exemplo: raiz de x1 mais raiz de x2 é igual a 1. Também não é uma equação linear, porque a gente tem a raiz nessa incógnita. E o que é uma solução de uma equação linear? Nesse caso aqui, a gente tem uns elementos alfa, alfa1, alfa2, alfa3, até um alfa qualquer, alfa-n, c e somente c. Esses alfas aqui, multiplicados pelos coeficientes, dá o termo independente. Parece meio confuso, mas com exemplos fica bem mais fácil de entender. Por exemplo, essa dupla aqui, 1 e 2, é solução dessa equação linear, x mais y igual a 3. Por que isso? Se a gente substituir o x por 1 e o y por 2, a gente chega ao termo independente, 1 mais 2 igual a 3. Por outro lado, essa dupla 3, 2, ela não é solução dessa equação linear, porque se a gente substituir o x por 3 e o y por 2, dá diferente do nosso termo independente, que é o 3. Por outro lado, a equação 0x mais 0y igual a 2 não possui solução.
Isso é uma coisa importante que a gente precisa definir, é que nem toda equação linear ela possui uma solução. Nesse exemplo aqui, se a gente trocar o x e o y por alfa e tentar descobrir qual alfa que multiplicando por zero dá 2, é possível ver que não tem solução. Por quê? Porque qualquer número que a gente coloque, tanto no lugar do alfa 1 quanto no lugar do alfa 2, multiplicado por zero dá zero. Então a gente já pode partir do princípio que esse termo aqui, qualquer número que a gente colocar dá zero, esse outro termo aqui, qualquer número que a gente colocar dá zero. Por isso é impossível que a soma desses dois termos seja igual a 2. Então, essa equação linear aqui não possui solução. E agora que a gente já viu o que é equação linear, a gente vai abrir isso para o conceito de sistema linear. E é bem simples. Um sistema linear ele é basicamente um conjunto que possui mais de uma equação linear. Por exemplo, esse sistema aqui, que tem na primeira equação, tem esse termo, esse termo, esse termo, e assim vai, até o termo independente B1. E esse outro sistema, essa outra equação do sistema tem esse termo, esse termo, esse termo, um outro termo independente. E uma coisa importante é que as incógnitas têm que ser a mesma, para a gente poder resolver esse sistema linear. E, nesse caso, a gente costuma falar que um sistema possui, a gente classifica ele falando que ele tem m equações e n incógnitas, chamando ele de um sistema linear m por n, uma nomenclatura similar com o que a gente viu de matrizes. Por exemplo, esse sistema aqui, ó, a gente pode ver que ele tem uma incógnita x, duas incógnitas, porque tem o y, z e t. 1, 2, 3, 4. Possui 4 incógnitas. Aqui também, ó, x, y, z, t. Na última equação linear, x, y, z e t. Então aqui a gente já pode partir do princípio que ela tem 4 incógnitas. E por outro lado, a gente também pode ver ó, que esse sistema tem 3 equações. Ó, a primeira equação linear, a segunda equação linear e a terceira equação linear. E como que a gente chamaria ele? Ó? M equações e n incógnitas. Temos 3 equações, sistema 3 por 4 incógnitas. A gente fala que ele é um sistema linear 3 por 4. E existe um tipo particular de sistema linear que é o sistema linear homogêneo. E o que é um sistema linear homogêneo? É um sistema onde o termo independente de todas as equações desse sistema for igual a zero. Por exemplo, trocando aquele mesmo sistema do exemplo anterior, trocando seus termos independentes por zero, esse sistema vira um sistema linear homogêneo. E qual que é uma das principais características desse tipo de sistema? Nesse tipo de sistema, a gente sempre vai ter a solução trivial, que também é chamada de solução nula, onde todas as valores das incógnitas são zero. Isso aqui sempre vai ser uma solução de um sistema linear homogêneo. E o que é, agora a gente vai passar para o próximo tema. O que é a solução de um sistema linear? A solução de um sistema linear, que tem um número n qualquer de elementos, ele vai ser solução desse sistema se e somente se for solução de todas as equações desse sistema. É basicamente a mesma coisa do que a solução de uma equação linear, só que para isso ser uma solução de um sistema, esses números têm que ser solução de todas as equações do sistema. Por exemplo, essa dupla aqui, 1 e 2, ela é a solução desse sistema aqui, ó. Tem duas equações, duas incógnitas, né? Porque se a gente trocar na primeira equação
o x por 1 e o y por 2, a gente vai chegar aqui, 2 vezes 1 é 2, aqui é 2, mais 3 vezes 2, 6, 2 mais 6 é 8. E da mesma forma, aqui embaixo, trocar o x por 1 menos o y por 2, 1 menos 2 é igual a menos 1. Certo? Aqui, de forma representada, ó, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 é 8, 1 menos 2 é igual a menos 1. Para as duas equações, esses números aqui são uma solução, né? Porque aqui dá a mesma coisa que o termo independente e aqui dá a mesma coisa que o termo independente. E uma coisa importante é que nem sempre sistemas lineares possuem uma única solução. Portanto, a gente costuma chamar o conjunto solução do conjunto que tem todas as soluções possíveis de um sistema linear. E aproveitando isso, um sistema pode ser classificado justamente quanto ao número de soluções que ele possui. Ele pode ser possível, que ele é quando ele possui uma solução, e dentre os possíveis, ele pode ser um sistema determinado, que é quando ele possui uma única solução, como por exemplo esse aqui, que a gente viu no exemplo anterior, e ele também pode ser indeterminado, que são os tipos de sistemas que possuem infinitas soluções. Por exemplo, esse sistema aqui, ó. Não sei se está claro para vocês que nesse sistema, qualquer valor que a gente coloque de x e de y, onde x é igual a y, vai dar 0. Se x for 1 e y for 1, aqui vai dar 2 menos 2, 0, igual ao termo independente desse lado aqui, 0. E aqui vai ser 1 menos 1, 0, que é igual a esse termo independente. Da mesma forma, se a gente colocar x igual a 2 e y igual a 2, também vai dar 0, tanto em cima quanto embaixo. Então, com isso, a gente já pode concluir que ele tem infinitas soluções. Porque pode ser 1, 2, 3, 4, até infinito. E além disso, existem os sistemas que são chamados de impossível, que é todo sistema que não possui solução. Como, por exemplo, aqui, esse sistema x mais y é igual a 4, 2x mais 2y é igual a 4. Onde a gente pode ver, ó, se a gente colocar um número para x e um para y que dê 4, é impossível que multiplicando esses mesmos números por 2 também dê 4. Por exemplo, se x for igual a 2 e y igual a 2, a primeira equação vai bater. Já na segunda não, porque a gente vai estar multiplicando esses dois termos por 2. Vai ficar 4 mais 4, que vai dar 8, que vai ser diferente do 4, que é o termo independente aqui. E além disso, existe também o conceito de sistemas equivalentes, que vai ser importante para a gente nas próximas aulas, que é quando dois sistemas possuem o mesmo conjunto de solução. Um exemplo, temos esses dois sistemas aqui, x mais 2y igual a 3, 2x mais y igual a 1, esse aqui é o nosso primeiro sistema, e o segundo sistema, x mais 2y igual a 3 e menos 3y igual a menos 5. Nesse caso aqui, não tem nada em x na segunda equação. Quando isso acontece, quando a gente vê isso, é porque aqui é 0x. Aí ao invés de deixar um 0x, você pode simplesmente deixar em branco. Mas isso aqui não quer dizer que ele não tem o x. É que, nesse caso, o coeficiente desse termo aqui é 0, por isso que está em branco. E vocês podem verificar depois, substituindo, mas esses dois sistemas possuem essa dupla aqui como solução. X igual a menos 1/3 e y igual a 5/3. E, além disso, sistemas também podem ser escritos na sua forma matricial. Isso também vai ser importante para a gente no futuro. A gente pode representar um sistema utilizando matrizes. Como, por exemplo, esse sistema aqui,
a gente pode representar ele dessa forma. E como representar? A gente vai pegar e transformar esse sistema em 3 matrizes. Uma matriz contendo os coeficientes de cada equação e cada termo, ó, 2x mais 3y. Os coeficientes são 2 e 3, então 2 e 3. Aqui não tem coeficiente, então é 1, né? E aqui também não tem coeficiente, então é 1. Nesse caso, como tem o menos aqui, menos 1. Então, 1 menos 1. Isso vai ser, a gente vai ter a primeira matriz, vezes uma segunda matriz, coluna, que também é chamado de vetor, contendo as incógnitas do meu sistema, x e y, igual a um outro vetor, uma outra matriz coluna, contendo os termos independentes das equações, 4 e 2, 4 e 2. E para testar, a gente pode fazer a multiplicação dessas duas matrizes aqui, ó. Fazendo a multiplicação, 2 vezes x, mais 3 vezes y, como a gente viu nas aulas de matrizes. E embaixo, 1 vezes x, menos 1 vezes y, certo? E a gente pode ver, ó, que esse primeiro elemento aqui da matriz, nossa matriz com 2 linhas, uma coluna, esse primeiro tem que ser igual a 4, que é o primeiro termo do outro lado. Já o segundo termo tem que ser igual a 2, que é o segundo termo do outro lado. E fazer com que isso seja igual a isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. Da mesma forma, fazer 1x menos 1y igual a 2 é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, x menos y igual a 2. E agora a gente vai ver a primeira aplicação dessa representação matricial. E é isso que surge a pergunta: como saber se um sistema linear é possível e determinado? Um sistema é possível e determinado se e somente se o determinante da matriz contendo os coeficientes do sistema for diferente de zero. Isso é chamado Teorema de Cramer, por conta desse matemático, Gabriel Cramer. E o que diz? Diz que se o determinante da matriz que contém os coeficientes do sistema for zero, esse sistema não é possível determinado. Ou ele não tem solução, ou ele possui infinitas soluções. Por exemplo, esse sistema aqui, que a gente viu que é impossível, escrevendo ele na forma matricial, ó, x mais y, os coeficientes são 1, então 1 e 1. Embaixo, 2x mais 2y, os coeficientes são 2 e 2. As incógnitas, x e y. E aqui os termos independentes, 4 e 4. Fazendo o determinante dessa matriz aqui, fica determinante da matriz, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Só que como é da direita para a esquerda, invertemos o sinal, menos 2. 2 menos 2 igual a 0. E isso nos poupa muito tempo, porque utilizando essa regra, a gente já vê que em alguns casos a gente nem precisa buscar a solução da matriz, do sistema, perdão. E na aula de hoje o conteúdo é só esse, e muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários ou me procurar. E muito obrigado, pessoal.